A paz, meu querido, que o amor de Deus esteja sempre no seu coração, que a palavra de Deus esteja abundando aí, que você separe sempre tempo para meditar em toda a palavra, porque toda ela é útil e preciosa, é inspirada e útil para nós. Nós estamos aqui no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino, né? E, ora, nós meditamos aqui nas instruções que Cristo deu aos discípulos, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente ao ler os Evangelhos é que o que está nos Evangelhos foi cuidadosamente selecionado pelo Espírito Santo para estar aqui. Podemos até considerar como um resumo, e um resumo muito bem feito, porque no final do Evangelho de João relata ali que nem todos os livros do mundo iriam conter tudo o que Jesus fez. São muitos milagres, são muitas palavras, são muitas obras que foram feitas por Ele, muitos ensinamentos. Mas o que ficou aqui, eu digo, foi cuidadosamente selecionado pelo Espírito Santo para estar aqui. Então, às vezes uma palavra, ou a ordem da palavra, altera e nos coloca o assunto de uma forma que nós devemos entender. Nós devemos, meu amado, nos esvaziar completamente, porque nós nascemos imersos numa cultura e quando aprendemos o alfabeto, quando aprendemos a falar, nós já aprendemos dentro de um valor cultural. E quando nós vamos, na verdade, meditar na palavra de Deus, nós precisamos nos esvaziar de todo este valor cultural para entender a palavra de Deus tal qual ela se coloca para nós, né? E aqui no capítulo 11, logo após ter dado toda aquela instrução para os discípulos, né? Tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ora, que mestre fantástico, que rei, que não veio para servir, para ser servido, mas que veio para servir, que logo após de dar um grande ensinamento para os seus discípulos, um grande treinamento, instruções práticas, ele sai dali para ir para outro lugar e ensinar. Um mestre incansável. Como este mestre é diferente de muitos pastores que nós encontramos, muitos discípulos que nós encontramos, que trabalham um pouco aqui, quer descansar um pouco ali, que tem uma rotina de descanso. O mestre vai voltar e vai encontrar homens e mulheres de Deus descansando em suas vidas particulares e não se dedicando completamente ao reino de Deus. Esse é o modelo. Temos que olhar para o ministério de Jesus e copiar como modelo. Que eu e você, queridos, possamos olhar para isso, olhar para um homem focado, com algo específico, de pregar o Evangelho do Reino de Deus, discipular, de levar os discípulos, de cidade em cidade, povoado em povoado, e de incansavelmente proclamar a palavra de Deus, que nós possamos ter toda essa energia. E aqui ele começa, amados, falando de João Batista. João Batista, ele entra numa certa crise, um grande profeta, um grande pregador, um grande homem de Deus. O próprio Senhor Jesus dá testemunho de que entre os nascidos de mulher não teve maior do que João Batista. Ele foi o maior. Mas como grande homem de Deus e profeta, ele era homem. E na sua humanidade, ele pediu para enviar, enviou alguns discípulos seus para falar assim: pergunte se ele é
ou se nós devemos esperar outro. Olha só o que João Batista perguntou, queridos. João Batista estava preso por causa da palavra de Deus, preso por causa de denunciar o pecado do rei. Afinal de contas, João Batista era profeta como muitos hoje não têm coragem de fazer, de denunciar o pecado de autoridades. A igreja denunciava o pecado das autoridades. Não ficava amaciando a autoridade, amaciando governador, amaciando juiz, amaciando presidente para obter favor do Estado. A igreja do Senhor, aqui, profetas como João, denunciavam o pecado, porque entenderam que eram embaixadores do reino de Deus para proclamar a palavra indistintamente a todos, a ricos, pobres, governantes e governados desse mundo oprimido pelo diabo. E quando os discípulos chegam lá, a declaração de Jesus é essa: ide, anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Por que Jesus fala aqui aos pobres? Primeiro eu quero dizer assim: estamos diante de um ministério de poder, um ministério de poder espiritual. Agora nós olhamos aqui, meu querido, e vemos um perfil de pessoas. Olha só o perfil de pessoas. Pessoas que não enxergam, pessoas que não andam, pessoas que estão doentes, leprosas, pessoas que não escutam, pessoas mortas, pobres. Cristo tinha um perfil de pessoas que ele procurava alcançar, doentes, rejeitados, pobres. O alvo de Jesus eram as ovelhas perdidas. Quando ele declara aqui que ele está com Mateus, alguns capítulos anteriores, ele fala que não veio para os sãos, veio para os doentes. Porque os ricos e os religiosos normalmente acham que não estão doentes, acham que não precisam do Senhor, acham que não precisam da palavra de Deus. E Cristo vem para todos os rejeitados da sociedade, todos que vêm confessando seus pecados. Ó, meu querido, eu quero frisar esta palavra, porque quando ele pergunta se ele é o Cristo, ele responde dentro de um critério para revelar o ministério de Cristo. Meu amado, o alvo de Deus, o alvo do ministério que quer ser como Jesus é de alcançar todo o grupo de pessoas, mas existem os necessitados, existem aqueles que necessitam, carecem e querem ouvir a palavra de Deus. E a igreja precisa se empenhar nesse grupo específico de pessoas, porque verdadeiramente a igreja precisa amar todo tipo de pessoas. E bem-aventurado é aquele, no versículo 6, que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que olhar para mim e de fato me achar como exemplo. Então, Jesus dá aqui o testemunho de quem é João Batista, e Jesus traça um perfil daquela geração. Uma geração que se toca uma música não dança, que se faz um lamento não chora. Um grande profeta e uma grande rejeição. João Batista, um profeta rejeitado pelo seu tempo. Apesar das multidões afluírem para ele, na verdade a sua mensagem não foi ouvida por todos, não foi entendida por todos. E na verdade uma grande maioria não entendeu o que João Batista queria, porque ele veio para proclamar o Cristo. E a maioria, cega pelos seus próprios interesses particulares, não entendem que o Messias estava entre eles. Enxergava apenas um profeta
um curandeiro, um agitador político, mas não entendiam que o Filho de Deus estava ali, né? Veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, ele é glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Esse é João Batista, esse é o Senhor Jesus, criticado. A igreja não estará isenta dessa crítica. Mas ai dos que criticam, ai de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, porque se tivesse sido proclamada a palavra em Cafarnaum, em Tiro, em Sidom, em Sodoma, em Gomorra, seria ouvido. Haverá um rigor no julgamento dessas cidades. Corazim, Betsaida, Cafarnaum foram cidades bases para as operações, foram cidades que Jesus focou, que Jesus morou, que Jesus habitou, e essas cidades rejeitaram em sua maioria a palavra do Reino de Deus. Que nós possamos, amados, no nosso coração, aceitar, para não sermos réu de um julgamento muito mais rigoroso por ter rejeitado a palavra de Deus. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Humildade. Precisamos ter humildade, querido, para ser revelado. Soberbo não é revelado. Deus resiste aos soberbos. Então que nós possamos, amados, de fato, nos encolher na nossa insignificância e depender de Deus. E Jesus termina neste capítulo declarando, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seu fardo é leve, seu jugo é suave, ele é manso, ele é humilde, ele veio para servir. Nós precisamos, amados, nos deleitar nesse Evangelho. Nós precisamos nos libertar da prisão do mundo, da prisão da opressão desse presente século e depender do Evangelho e, de fato, viver uma vida tranquila no Evangelho e ser focado em cumprir o propósito de Deus nessa terra. Se lance completamente em Cristo para que Ele possa conduzi-lo em meio a essa geração turbulenta. Que o amor de Deus e a paz do Senhor estejam em seu coração, em nome de Jesus.